Olá pessoal, vamos então para as funções orgânicas oxigenadas. É nessa parte do conteúdo da química orgânica que a gente vai conseguir relacionar a temática das drogas com a química. É um conteúdo bastante extenso, então eu vou dividi-las entre a aula 7 e a aula 8, ok? Nossa primeira função vão ser os álcoois. O álcool, ele possui o grupo funcional hidroxila, ou seja, o OH, ligado ao carbono saturado. Carbono saturado, como já vimos anteriormente, é aquele que realiza apenas ligações simples. Vamos usar esse exemplo que está aqui na tela, o CH4. O CH4 ele possui apenas um carbono e ele é formado somente de ligações simples, ou seja, ele é apenas com carbono saturado. Então, de acordo com a IUPAC, a gente vai nomear esse álcool da seguinte forma: pela quantidade de carbono, mais o tipo de ligação e mais o grupo funcional, ou seja, um carbono, MET, ligações simples, AN, e a hidroxila, OL. Então, de acordo com a IUPAC, MET, AN, OL, metanol. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar, né, deste álcool, é bem popular. Todavia, né, a gente pode também comprar ele comercialmente, seja para laboratório ou para uso doméstico. Então, tem uma outra regra de nomenclatura, que seria a nomenclatura usual. A gente vai colocar o nome álcool na frente, seguido do grupo orgânico e finalizando com o ico, né? Então, álcool, metil, que é apenas um carbono, ico, álcool, metil, ico, álcool metílico. Também já devem ter ouvido falar, com certeza, né? Os álcoois, eles podem ser representados pela fórmula geral R, que é de radical, OH. Então, se vocês virem isso em algum enunciado, em alguma questão, vocês já sabem que vocês estão falando de uma função oxigenada dos álcoois. Então, dali é só tomar cuidado, observar as outras propriedades e características que não tem erro. E o principal agente do álcool presente nas bebidas alcoólicas é o etanol, ou seja, o álcool etílico. Etanol por quê? 2 carbonos em sua cadeia, MET, ET, né? ET, AN, OL. Álcool, etil, ico, como a gente já viu, né, no slide anterior. Uma outra função oxigenada são os enóis. Os enóis é basicamente tudo igual aos álcoois. O que muda nele? A cadeia insaturada. Vocês estão vendo aqui, ó, ele tem essa ligação dupla no meio. Então, no lugar de a gente usar o AN na nomenclatura, nós vamos usar o EN. Então, MET, ET, EN, OL, etenol. Então, ele vai seguir a mesma nomenclatura dos álcools, eles têm as propriedades parecidas. A diferença, né, é que o grupo funcional hidroxila, ele é ligado a um carbono insaturado e não no carbono saturado, como a gente viu nos álcoois. Seguindo, nós temos os fenóis. Fenóis também. Encontramos aqui, né, a hidroxila novamente, só que dessa vez ela está ligada direto a um anel aromático. Então, a nomenclatura da IUPAC, ela permite, né, que se dê os fenóis, a terminação OL, né, da hidroxila, no lugar do hidroxi. Então, a gente tem esse aqui, o composto químico, ele é o benzeno, benzeno-ol. Então, a gente vai benzenol. Ou, né, o hidroxi, né, da hidroxila, benzeno. Ainda falando da IUPAC, a gente precisa indicar a localização tanto do radical quanto da hidroxila. Então, neste caso do benzeno, ele tem uma hidroxila localizada no primeiro carbono e o grupo metil no segundo carbono. É um benzeno, então como vai ficar o nome desse composto? 1 hidroxi, 2 metil, benzeno. E quando falamos a fórmula geral, nós vamos encontrar o AR, de aromático, OH, da hidroxila. Então, quando vocês verem essa representação, essa fórmula geral, vocês já automaticamente vão saber que está se falando de um fenol. O fenol, ele também pode ser encontrado em algumas drogas. Quando o Cauã falou sobre os tipos de cadeias, aberta, fechada, homogênea, heterogênea, ele falou sobre o canabidiol. E o canabidiol, ele é o princípio ativo da maconha, representado nessa molécula aqui,
E aqui destacado com a setinha vermelha, nós temos o grupo funcional, o fenol, né, indicando que o fenol faz parte também do princípio ativo da maconha. Já vimos também sobre cadeias heterogêneas, então vamos falar um pouquinho dos éteres. Os éteres são os compostos onde que o oxigênio ele está ligado a duas cadeias carbônicas, ou seja, ele tem um heteroátomo. O oxigênio nessa cadeia, nessa função, ele vai estar funcionando como um heteroátomo. Então, vamos aqui o exemplo desse éter aqui, ó, o O, né, no meio da cadeia, tem uma cadeia menor e uma cadeia maior. E isso aqui, ele é muito importante para definir a nomenclatura do nosso éter. O éter, a gente vai indicar o éter pelo oxi, de acordo com o IUPAC. Então, a gente vai, né, vamos colocar o oxi aqui no meio, oxi. Qual é a cadeia menor? Match. Um carbono, match, então, começa pela cadeia mais simples. E a cadeia maior tem quantos carbonos? 2 carbonos. Então, match, et, etano. Então, como é que vai ficar o nome desse nosso éter? Match, ox, etano, ou seja, metoxetano. A exemplo dos álcoois, ele também tem uma nomenclatura usual. Então, quando a gente vai comprar, dificilmente a gente vai pedir para o metoxetano. Nós vamos comprar um éter, usando esse mesmo exemplo, só que em vez de a gente nomear a cadeia pelo menor e pelo maior, nós vamos nomeá-las por ordem alfabética. Então, inicia o nome por éter e depois os grupos orgânicos, finalizando com o ico. Nesse caso, E vem antes de M. Então, nós vamos ter um aéter, etil, metil, ico, né? Simplificando, éter, etil, metílico. Ok? A representação dele é bem tranquila. R-O-R. Vai ver, a gente, onde que vê o Ozinho ali no meio, né? É um heteroátomo. Então, a gente já sabe que está falando de um éter. O éter, ele é bastante difundido como droga em festas, no carnaval, tá? Lança-perfume, né? Uma mistura com vários inalantes, e o principal deles é o éter, chamado também de cheirinho da loló, né? É engraçado, mas só que não é legal. E nas festas, né, nas rave, né, a gente usa muitas drogas sintéticas e uma das principais é o êxtase. Então, se a gente pegar a molécula do êxtase e apresentar aqui para vocês, vocês vão observar que tem 2 heteroátomos aqui, ó. Então, na molécula do êxtase, tá, a gente pode observar a presença do heteroátomo também. Então, a gente já está indo vendo, né, que dentro das funções orgânicas oxigenadas, a grande maioria das drogas, elas são compostas por funções orgânicas oxigenadas. E assim, a gente encerra a primeira aula.